Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui no Black Dark mais uma vez para falar de Doctor Who. Bom, eu sei que virou uma saguinha meio permanente, mas não se preocupe, a Silva vai ainda gravar um vídeo sobre Talking Dead e eu também vou gravar alguns vídeos falando de outras coisas, tá? E ainda tá para sair aí um videozinho com o Charles falando sobre jogo, porque aqui eu vou trazer todos os tipos de cultura pop. Música é uma coisa meio difícil pra mim trazer, mas filmes musicais, essas coisas assim, eu posso acabar trazendo. Bom, aqui na descrição tem meus outros dois canais, o canal do Charles, que participa desse canal aqui também, da minha equipe, o meu Instagram, e nos outros canais você vai poder seguir outra galera e também curtir outros tipos de vídeo. Bom, Doctor Who é um... A terceira temporada dele começa com um filme, né, um especial de Natal sempre. O meu favorito especial de Natal é o que eu comentei no vídeo passado, o especial de Natal do Invasão de Natal. Mas aqui, já no segundo, aqui o segundo especial de Natal, ele traz um especial de Natal muito mais cômico, mais engraçado, com o doutor mais ativo ali, com uma nova amiga que ele conhece, acaba parando dentro da tarde. A nossa querida companheira da quarta temporada, Dona Noble. Ela para dentro da tarde do nada e o doutor fica confuso, tenta descobrir o porquê. A dona também fica super assustada de ver que ela tá dentro de uma nave, ela acha que ela foi sequestrada, né? Ela acaba achando uma roupa da Rose, que faz o doutor ficar bem mais chateado, ela vê que isso atinge ele. Ela descobre que tá no espaço, se assusta. Eles voltam pra Terra. O doutor tenta ir descobrindo. A dona e ele acabam meio que tendo, porque a dona tem um temperamento muito mais forte, o doutor é um cara todo atrapalhado. A dona acaba sendo sequestrada, tem a famosa cena da Tardes viajando no meio da estrada. É um especial de Natal muito engraçado, com cenas muito cômicas, que a gente não espera ver em Doctor Who. E ao mesmo tempo com uma amiga ali, a Dona Noble, sendo uma personagem bem apresentada, bem cientizada. Ela é assim, ela tem um temperamento forte. E acabou. O especial de Natal termina muito bem, com o doutor conversando com a dona negando viajar com a TARDIS, ela não quer ir, né? Também ao mesmo tempo ela faz uma ilusão a ele para ele não deixar ele sozinho. E aqui acontece também uma cena muito importante que vai ser lembrada lá na quarta temporada. Que o doutor, quando ele descobre ali o que está acontecendo, a rainha ali, não lembro agora o nome dos aliens, mas é uma rainha aranha ali, que ela estava escavando um túnel, né, ela estava no centro da Terra e pá. Ele explode alguns canos de água que estava mantendo o rio Tamisa e mata afogado a galera toda. Só que ele fica lá. E a dona que meio que insiste para eles saírem dali. E ele acaba saindo e indo embora. Isso vai ser referenciado na quarta temporada, tá? Guarda essa cena que eu falei, tá? Guarda isso aí. Falando já pro primeiro episódio, começando a temporada, a gente é apresentado a nova companion, a Martha Jones, que muita gente não gosta dela. Eu, particularmente, tenho momentos que eu gosto, tem momentos que eu não gosto, porque aqui ela começa meio que tentando ser uma peguete do doutor, e ela erra o pulo feio, pra mim, Doctor Who não é baseado nisso. Aqui ela conhece o doutor, ele tá ali, os Judum ali, tentando descobrir que tem um assassino dentro do hospital, é um jogo de mistério interessantinho, mas pra mim, quando eu pego pra maratonar a série, eu meio fico desanimado nesse episódio. Tem cenas boas, mas a história em si não me convence tanto. Quando eu vou assistir só a temporada assim, eu pulo esse episódio aqui, porque ele não é um episódio chato, ele é bom. Mas a essência de Doctor Who aqui não tá presente, sabe? Ele é um episódio mais pra apresentar a Marta, apresentar o doutor, apresentar a família dela e já era. O segundo episódio, pra mim, ele é muito bom. Que é o episódio onde é que eles vão conhecer Shakespeare. E lá eles acabam enfrentando as bruxas. Pra mim é a primeira vez que é apresentado o bruxo em Doctor Who. E eu gosto quando o Doctor Who vai pro sobrenatural, né? Ele ali apresenta
uma das melhores coisas pra mim, que é o doutor ali falando de magia negra, falando que a magia negra existe no universo, mas a Terra escolheu dobrar os números. Ele usa um dos dons de bruxaria ali que ele conhece, que ele pega e fala, né, eu lhe dou o nome Carry Knight. E a bruxa fica mal, machucada. Ele tem uma cena bem empolgante que isso. Mas o final também eles acabam fazendo uma boa referência a Harry Potter. Em inglês, o doutor fala Thanks J.K. Rowling. E em português ele fala Valeu Harry Potter, que eles falam Expelliarmus para terminar a frase do Shakespeare. É muito bom, é um episódio mais engraçadinho, um passatempo, dá pra pegar pra reassistir qualquer momento. Ele é um episódio divertido, ele é um episódio que tu tem que desligar a mente, assistir e se divertir. Que tem várias referências, várias cenas do Shakespeare falando alguma coisa, falando eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Tem sim ele falando ser ou não ser, eis a questão. Bom, pulando pro episódio 3, aqui eu já tenho que me organizar. Porque eu tenho decorado o Doctor Who na cabeça, mas nome de episódio eu não tenho. Mas se eu não me engano eu sei qual é sim. Uh... Aliás, vão no SBT+, cara. O SBT+, tem todas as temporadas de Doctor Who até a 12ª. Eu tô esperando lançar a 13ª. Se eles lançarem, senão a 13ª ainda é meio difícil de olhar, mas aí vocês vão no site do Malblue, né, no Google. Aqui, achei. Eu preciso manter isso, que quando eu construo o roteiro, eu tento não ler o roteiro para sair mais natural, sabe? Mas às vezes não tem o que fazer. Prontinho. Aqui tem os nomes dos episódios. Bom, o terceiro episódio é o congestionamento. Esse episódio é que ele pra mim ele é um episódio pulável. Quando eu pego pra reassistir, eu sempre tento ao máximo assistir todos os episódios. Mas congestionamento é um episódio muito pulável, ou só assisto o final dele. Mas quando eu pego para maratonar, eu assisto todo ele. Doctor Who, ele tem episódios muito bons e episódios bons e episódios ruins, como toda série. Pra mim, a terceira temporada, ela é um vai e vem. Ela começa muito bem com Noivo e Fuga, ela já erra no primeiro episódio, ela acerta no segundo, ela dá um equilíbrio reto ali, o final salva o terceiro episódio, e o 4 e o 5, eles são episódios bem errados. Bom, questionamento. É o doutor vê que toda aquela nova Nova York que ela foi que ele foi com a Rose lá no primeiro episódio, né, onde a Cassandra morreu, eles estão presos no subterrâneo com monstros lá embaixo. E o doutor vai pulando de carro em carro pra achar a Marta, que foi sequestrada, foi levada. E o rosto de boi tá lá. O rosto de boi que foi apresentado lá no primeiro episódio, que apareceu ali no segundo, na nova Nova York. E aqui ele vem lançar o mistério da temporada. A temporada em si não tinha nenhuma história até agora para ser seguida. Aqui é dado uma linha cronológica para a série. É uma linha reta para a temporada, assim, de o que vai acontecer. Ele vai, pega, tarará, salva a Marta, volta lá, vai ver como é que o Host Boy tá. E o Host Boy, ele salva o final desse episódio quando ele fala: O senhor não está sozinho. O doutor fica confuso, não sei o que fazer. O doutor pega, vai embora com esse mistério. A Marta também, agora, ela toma uma atitude que eu gosto dela como companheira nessa parte. Ela se senta e manda o doutor falar a verdade. E ela tinha feito uma pergunta pro doutor. Como era o seu planeta? E o doutor tinha dito que era um lindo, era um céu laranja, pá, pá. E aqui ela pergunta, fala a verdade, o que está acontecendo? E o doutor fala, meu planeta se foi. O primeiro doutor, o nono, né, na primeira temporada, já tinha dito que eles tinham feito uma guerra contra os Daleks e perdido. E ele era o último dos Senhores do Tempo. Na segunda temporada, essa história não é tão citada, é só citado que o doutor ele tem medo de ficar com as pessoas porque ele regenera. Ali ele confessa pra Marta. O planeta dele foi-se inteiro. E não tem volta. Não tem como ele voltar para esse planeta. Foi perdido numa bolha de tempo
e ele não tem o que fazer. Até então, aqui não tinha sido revelado que o doutor tinha matado os Senhores do Tempo e os Daleks. Mas ficava entendido isso, sabe? Ele fala lá na primeira temporada, no sexto episódio, Dalek, né? Ninguém sobreviveu. Aí o Dalek fala, mas o covarde sobreviveu. Você sobreviveu dele. É. Tipo, dá pra entender que, pô, ele matou os dois. Mas aqui ele não revela. Isso é mais citado na quarta temporada. Né? Na verdade, é citado aqui no final da terceira, sim. Bom, pulando, a gente vai pro 4 e pro 5, que é os Daleks em Manhattan e Evolução dos Daleks. Pra mim, dois episódios puláveis. Não tem, eu odeio esses episódios. Os Daleks tentando entrar no corpo humano e nananã, e estão presos, e tem os monstros lá que são com cara de porco, e ficam lá, e vai e vem, corre pra lá e pra cá. E depois ali o doutor mistura o sangue dele nos ovos humanos, os Daleks matam geral. Isso é muito. Esse é um episódio daqueles que tu pensa assim, não sabem o que fazer e não devia ter botado Daleks aqui. Fizesse outro episódio, né? Encurtasse. Hoje em dia, é muito normal vir uma temporada com 8 episódios. E talvez isso seja bom, sabe? Porque a história segue uma linha cronológica. Aumente o tempo de um episódio ou de outro, mas faça uma história linear que seja boa. Aqui, Doctor Who tinha o costume de fazer 13, 14. A quarta temporada tem 18 episódios. Eu gosto da quarta temporada, é a minha temporada favorita. Uh, mas aqui a terceira, ela é uma temporada que eu gosto, mas ao mesmo tempo ela é uma temporada que tem episódios assim, ela começa mal. Mal de um jeito incrível. Quando eu pego pra assistir, eu assisto o segundo episódio, eu pulo lá pro sexto, sétimo episódio, onde é o experimento Lázaro. Tá? Mas para falar desses dois episódios, os Daleks aqui, eles tentam misturar o sangue deles com o corpo humano, e os Daleks não concordam com... Os Daleks mais velhos não concordam com um, e eles enfrentam entre si. O doutor tá ali no meio, tenta salvar todo mundo, mas não dá certo. Experimento Lázaro, o doutor vai pra Terra e descobre que um humano conseguiu uma máquina para se rejuvenescer. Mas isso dá um efeito colateral, transforma ele em um monstro, estilo Resident Evil aqui, né? Ele transforma ele em um monstro e ele sai matando uma galera. Porque ele precisa matar pessoas para continuar jovem. Estilo Resident Evil. E eu gosto desse episódio, cara. Ele é tosco. E ele assume que é tosco. Eu gosto de episódio que assume que é tosco e assume as tosqueiras. Então, aquele lagartão do CGI é horrível. Mas o doutor tá lá fazendo piadinha, enfrentando. O doutor mata o bicho com órgão. Ele começa a tocar e o bicho escuta o som lá em cima do sino tocando, ele cai da torre. E aqui tem um dos melhores diálogos de Doctor Who, desperdiçado nesse episódio ruim, mas tem um dos melhores diálogos. Onde ele fala, o senhor é velho, doutor. O senhor tem olhos de velho. E o doutor fala, eu vivi tempo bastante para saber que a vida longa não é boa. A imortalidade não é boa. Isso é muito bom, isso vai ser revivido lá com o Peter Capaldi, onde ele fala que a imortalidade não é viver para sempre, a imortalidade é ver a morte dos outros. Também um diálogo muito foda, mas ao mesmo tempo desperdiçado em episódios ruins. Né? Mas o Peter Capaldi ele se salva com episódios bons. Pulando desse episódio tosco para um dos melhores episódios desta temporada, 42. Esse episódio é aquele episódio que tu tem que assistir. Cara, não gosta de Doctor Who? Vai assistir 42. Tenso, começa tenso. Eles embarcam numa nave ali que tá pedindo socorro, o doutor olha, a nave tá indo de encontro com o sol e não tem como voltar. Para voltar tem que responder todas as perguntas certinho de um corredor. E ao mesmo tempo, o sol, ele descobre que o sol tá vivo e ele tá infectando as pessoas lá dentro. E os caras, quando eles encostam numa pessoa, eles matam ela queimada, ela vira cinzas. Não tem, esse episódio é tenso. Um já tá infectado, o doutor tem que ir lá fazer, tem que congelar o cara para o sol não parar. Vai pra cá, vai pra lá, a Marta acaba sendo presa, tá indo direto pro sol, o doutor não tem o que fazer. Ele tem que correr pra salvar a nave, correr pra salvar a Marta, correr pra não ser infectado. E ao mesmo tempo ele acaba sendo infectado e tem que se salvar a nave e se salvar a nave e se salvar. Isso é muito bom. E aqui é a primeira vez que ele olha pra Marta e fala, acontece uma coisa quando eu morro. Porque ele olha assim e fala, meu Deus, ele vai morrer.
o sol infectou ele. E é muito tenso. Esse episódio tem 42 minutos. Então tu começa ele já cronologicamente contando o tempo assim, ó. Então quando termina o episódio, salvando ali a galera tudo e tal, a gente olha e fala, meu Deus. E não parece que tem 42 minutos, porque é tenso esse episódio. Ele é tenso. Ele vai do início ao fim tenso. O, o episódio tem exatamente 43 minutos e pouco, ou 42 minutos mesmo, deixa eu ver aqui. 46 minutos até começar o cronograma. Depois que começa o cronograma, tem 42 minutos certinho. E esse episódio é tenso, cara. E depois desse episódio, nós vamos para mais dois melhores episódios. Aqui é o melhor two parts, duas partes. Tem o melhor episódio, que é o 42, de tensão dessa temporada. E o two parts perfeito. Natureza humana e família de sangue. Não tem. Esses episódios são perfeitos. O doutor virou um humano. Jogou toda a sua face de Senhor do Tempo para dentro de um relógio fechado com um toque de percepção, uma magia de percepção. Quando ele olha para o relógio, ele vê só um relógio quebrado e ele ignora. Só a Marta sabe que aquele relógio for aberto, ele volta a ser o Senhor do Tempo. Ele está sendo perseguido por uma família que busca sangue dos Senhores do Tempo. Essa família tá lá, começa a capturar uns humanos. O doutor virou um professor, pá, tá dando aula e tal. Só que num tempo de guerra. Então ele fala, tem regras ali pra Marta seguir, pra não acordar ele, pá. A Marta tem que manter o personagem. Ela tá num tempo meio ruim pras pessoas de pele negra. Ela tá sofrendo ali, mas ela tá fazendo tudo isso porque o doutor combina com ela. E esse episódio, ele prepara a gente pro suspense. O que vai acontecer, como vai ser, o que vai ser. E quando vem a segunda parte, meu irmão, é perfeito. A família de sangue já tá metendo tiro, o doutor já tá fugindo, o gurizinho descobriu onde é que tá o doutor conversa com ele ali, não tem o que fazer. No final, o doutor sabe que tem que voltar, mas a pessoa que ele é humana se apaixonou e quer uma vida normal. Então ele olha ali e tenta não voltar a ser o doutor, não quer voltar, não quer voltar. E a gente começa a chorar porque o doutor começa a falar que quer uma vida normal, que ele tá feliz sendo o John Smith, ele tá tão feliz, por que ele tem que voltar, por que ele tem que ser assim, por que ele não pode ser uma pessoa normal, e vai. E esse episódio conversa muito com os sentimentos que ele tem dentro dele. E não tem, cara. Eu choro toda vez, eu fico mal toda vez. Quando ele volta a ser o doutor, ele vai lá, acaba derrotando a família de sangue, acaba mostrando a fúria de um Senhor do Tempo. Ele prende um como um espantalho pro resto da eternidade. Ele joga um cara pendurado numa estrela pro resto da eternidade. Solta a mulher num buraco negro e a filha deles, a mais nova, ele prende dentro dos espelhos. É muito tenso. E quando ele vai conversar com a moça que ele estava apaixonado, ela fala que sempre vai lembrar do John Smith, né, que vai ficar com o diário dele, vai escrever, mas não consegue ficar com o doutor porque é outra pessoa. Isso aqui, ó, dói, tá? Isso aqui dói. E guardem, tá? Essa mulher é importante para a quarta temporada. Aqui temos mais um episódio perfeitinho de terror, tá? Eu te falei que a terceira temporada começa ruim, mas ela fica boa a partir do sexto episódio. Não tem. Não Pisque é um dos episódios de terror mais perfeitos que existe. Imagina, tu não pode piscar na frente de uma estátua. Porque se tu piscar, você vai morrer. Não pisca. Por nada. Não pisca. Porque se tu piscar, eles vão te pegar. As estátuas não mexem se tu não piscar. Tu tá aqui. Se tu piscar, a estátua te pega e te joga pra outra linha do tempo no passado. E já era. Tu não tem como voltar pra onde tu tava. Cara, esse episódio é tenso. Tu não pode piscar. O doutor e a Marta já foram pegos por anjos. Começa a história com outras pessoas. O doutor gravou um trecho pra tentar ser salvo por alguém que achar esse trecho. Eles organizam isso. Pá, e tem todo um lance no passado ele conheceu alguém do futuro que foi pego pelos anjos, que ele se ajudou. Esse episódio é uma confusão de viagem no tempo perfeita. A pessoa que está no futuro, que se apaixonou pela mulher, foi pega pelos anjos, voltou no passado, encontrou o doutor e a Marta preso, ajudou ele a gravar, levou a gravação
deixou a gravação salva pra ser pega no futuro pela moça que ele se apaixonou. Ele lá, quando ficou mais velho no futuro, conversou com ela, agradeceu por ter se apaixonado por ela, mas acabou morrendo. E falando pra ela ir lá salvar o doutor e a Marta. Ele salva o doutor e a Marta. Eles seguem a viagem, ajudam ela, pá. E ela acaba encontrando o doutor do passado antes de ser salvo e entregando pra ele o que ele precisava pra entregar pra ela no futuro. É muito foda esse episódio. Cara, não tem. Tem os anjos vindo lá, as estátuas andando, pá, tu não pode piscar. E tem esse lance de viagem no tempo. Esse é um dos episódios, assim, ó, que eu agradeço que exista. Nenhum episódio de terror bom, tá? É um terrorzinho que dá um sustinho, tá? Perfeito. É um episódio perfeito do início ao fim. Aqui nós temos os 3 two-part finais. A final da terceira temporada, que é um dos melhores finais. Começa com Utopia, onde o doutor acaba indo viajar para um lugar onde os humanos estão sobrevivendo, indo viajar para se salvar lá, porque tem uns humanos que viraram canibais. Ele encontra o Jack Harkness de novo da segunda temporada, falando que sobreviveu, saiu daquela nave, viajou pelo tempo, pelo espaço e até achar o doutor. Achou a mão do doutor que foi cortada na luta de espadas lá da Invasão de Natal. Então, eles viajam ali, junto com a Marta, acabam encontrando um senhor que está tentando fazer o foguete voar para salvar os humanos. O doutor ajuda, mas esse humano começa a estranhar, o Jack começa a conversar com o doutor, tipo, mudou, né? Que história é essa de regeneração? Aquele velhinho começa a escutar, papapá, a viagem no tempo, regeneração, relógio. O velho puxa o relógio igualzinho o doutor tinha ali no episódio da Família de Sangue. A Marta olha e fala, ferrou. O rosto de boi falou que ele não tá sozinho. Tem mais um senhor do tempo aqui. E ela corre, avisa o doutor e aquele velho abre o relógio e começa a tacar o zaralho. Entra dentro da tarde, se regenera, virando o mestre. O senhor do tempo, melhor amigo do doutor, que também se salvou da Guerra do Tempo. O mestre é o melhor amigo do doutor e o doutor é o melhor amigo do mestre. Mas os dois viraram inimigos. Cara, termina o episódio com o mestre levando a Tardes, o doutor preso. E a gente falando, quem é mestre? Vai pro próximo episódio, né? O som dos tambores. Lá o doutor explica que o mestre era uma criança, igual ele, que olhou pro vórtice. O vórtice do tempo era onde tu escolhia quem tu ia se tornar. O mestre enlouqueceu. O vórtice do tempo ou enlouquecia, ou tu fugia, ou tu olhava e se tornava algo maior. O mestre foi, olhou e enlouqueceu. Ele sempre escuta o barulho de tambores na cabeça. Esse barulhinho aqui, ó. Já o doutor, ele fugiu da vórtice do tempo. E isso acontece com os dois começam a conversar, os dois começam a revelar histórias do passado. O doutor revela que acabou matando os Senhores do Tempo e os Daleks, acho que foi aqui que ele revelou mesmo. Se eu desse informação errada, não sei. Eu não lembro se foi na quinta, se foi nessa temporada. Eu sei que ele revela que aqui ele matou os Senhores do Tempo. Bom, o mestre está enlouquecido, ele quer a Terra para ele. As pessoas que ele ia salvar na Utopia, todas elas foram mortas e viraram máquinas para ele ajudar na destruição da Terra. O doutor acaba perdendo, virando mais velho ainda. A Marta acaba fugindo, o Jack acaba sendo aprisionado, a família da Marta é escravizada. E não tem. Ferrou para eles. E termina assim este episódio, com a Marta fugindo e todo o resto preso. O último episódio, que é o último dos Senhores do Tempo, é um episódio tenso. Começa com o doutor mestre dançando, todos os mestres acabam dançando, tá? O mestre dançando, pá, mostrando que é o rei de tudo. O doutor sendo mais acabado que nunca. Todo mundo preso, eles tentam ali pegar a máquina, faz um plano ali, tentar roubar o negócio do mestre, mas o mestre acaba mais ainda machucando o doutor, deixando ele desse tamanho, como eles são recém-nascidos. A Marta acaba conseguindo ser levada para a nave, eles acabam capturando a Marta, mas isso tudo era ideia do doutor, a Marta ser capturada no final. O mestre acha que a Marta foi buscar uma arma capaz o suficiente de matá-lo.
Mas a Marta não fez fazer isso não. Ali usando a contagem regressiva de explodir tudo, o mestre acaba falando, a Marta começa a rir, o mestre, o que tu tá rindo aí, meu irmão? E a Marta fala, tu acha que eu ia pegar uma arma? O doutor fala, como se eu fosse mandar ela matar você. O doutor não mata, a não ser que ele enlouqueça. Ele fala, cara, ela foi contar uma história. Para todo mundo, no momento específico, pensar no doutor. Ele fala, pensar no doutor? Só que com 11 satélites. Um pensamento, inclusive, grudado por satélites. Não tem. O doutor, ele melou, como é que eu posso dizer isso? Ele se conectou aos satélites, então o corpo dele, a aura dele está conectada lá. Quando eles começam a pensar, o satélite começa a rodar, doutor, 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 e o doutor volta ao seu auge, ali mesmo, o mestre se apavora, o doutor consegue reverter a situação e ainda fala pro mestre, você tinha medo de eu te dizer uma coisa, e eu vou te dizer essa coisa, e eu te perdoo. Não tem. Ferrou, meu irmão. O mestre enlouquece, ele começa a tentar se livrar, mas não tem. O mestre acaba sendo preso. E o doutor decide levar o mestre preso na TARDIS. Só que aí a mulher do mestre acaba se irritando, né? Porque ela sofreu na mão dele. Ela atira nele. Ele cai no chão. E ele se recusa a regenerar. E o doutor começa, regenera, regenera. E o mestre fala, no fim eu venci. Eu me recuso. E a gente chora. O doutor começa a chorar, começa a gritar, implorando, mas o mestre morre ali na mão dele. Ele queima o corpo do mestre, vai embora. A Marta decide não viajar com ele. O Jack também revela uma coisa muito importante. Ele fala que ele foi o primeiro a se incluir nos caras que queriam viajar pelo tempo, né? Os Guardiões do Tempo, essas coisas. E ele fala que ele morava em Buechol. E o pessoal chamava ele de o rosto de boi. Vocês lembram que o Jack virou imortal por causa da Rose, né? Quando ela reviveu o Jack, ele acabou não conseguindo morrer. Tanto que ele passou por vários anos até encontrar o doutor, onde ele poderia ter morrido e nunca morreu. Né? Por tiro, por flash, por isso, porque o corpo dele se cura. E ele acaba sempre revivendo, 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 revivendo. E o doutor falou que a Rose ficou com tanta vontade quando ela se conectou à tarde lá para salvar o doutor. Com tanta vontade, ela trouxe o Jack de volta. Com tanta vontade que deixou ele imortal. E isso é muito foda, porque ele fala, bom, e a minha aparência? Né? E quando ele revela que ele vai ser o rosto de boi, a gente já sabe o que vai acontecer, que o Jack é super importante. Bom, a Marta decide não viajar com o doutor, porque ela tava misturando as coisas e tal, o doutor concorda. É revelado para nós que o anelzinho do mestre lá, que ele usava o tempo todo lá, alguém pegou. E o doutor decide viajar. E do nada o navio bate na tarde ali, revelando que é o Titanic. E bom, a gente fica com isso para a próxima temporada. A quarta temporada de Doctor Who eu vou trazer, acho que ainda essa semana ou na outra. Mas eu também quero começar outras sagas aqui, tá? Principalmente de anime, de jogos e tal. Bom, a Silvia, que gosta muito da quarta temporada, é muito fã da quarta temporada, vai vir fazer comigo o próximo vídeo, tá? Eu não sei, terceira temporada pra mim ela começa muito ruim, tá? Ela tem o melhor, Noiva em Fuga é um dos melhores especiais de Natal que tem, é um nota 10 pra mim, mas o primeiro episódio pra mim já é um nota 5, o segundo episódio ele não é eu gosto muito dele, eu entendo as coisas dele, mas ele é um nota 8, ele é um ótimo episódio ali pra mim, tá? O terceiro, quarto e o quinto episódio, eles são fracos, tá? Eles são de história, eles são bem fracos. O episódio 6 ali, o Lázaro, eu gosto pra caramba, tá? Mas eu dou uma nota, sendo justo, eu dou uma nota 6 pra ele. Bom, acho que é isso. Não tem. Essa temporada é mais fraca que as outras, que eu dei nota 8. Ela tem uma ótima história. Ela, no final ela sobe assim, ó. Ela alavanca de episódios bons. Mas não chega a salvar a temporada. Essa temporada ela começa mal, ela tem bons episódios ruins. Ela tem um, dois, três, quatro episódios ruins. Das outras que só tinha uns dois ou três.
O experimento Lázaro é ruim também, eu que gosto. 5 episódios ruins. Então, isso tira dele a nota 8. Ela fica com uma nota 7 pra. Tá? Ela é uma boa temporada, com episódios bem ruins, mas com episódios que salvam. Ela fica no meio a meio ali, tá? Então, uma nota 7 aqui fecha bem essa terceira temporada. Fica aí, assista outros vídeos, vai nos outros canais, vai no canal do Charles, segue ele lá. Link nas descrições aí, deixa like. E é isso. Quer ver outras séries, outras temporadas que eu comente? Pode falar. Eu vou trazer, acho que One Piece, eu vou trazer outros jogos também, então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!